Olá, meus divinos! Olá, diviners! Esse é o Mercurianas, é um podcast que te acompanha no corre da espiritualidade e do autoconhecimento. Vamos juntos explorar e questionar os mistérios que envolvem essa jornada e compartilhar um pouco da nossa experiência. Em cada episódio, discutimos sobre diferentes técnicas, ferramentas e práticas de alinhamento com o divino. Meu nome é Masumi, eu sou astróloga e terapeuta integrativa e comigo está Priscila, minha super amiga estudante da vida. Fala, Priscila! Oi! Olha, só pra deixar claro, vocês conhecem a Masumi como Masumi, mas eu não vou conseguir chamar ela desse jeito porque eu conheço ela pelo nome que eu a conheci, que é Nívia, então... Ai, gente, ela revelou meu segredo! Bora lá! O que estamos fazendo aqui, Ni? Então, é o primeiro episódio, né, desse podcast, a gente teve essa ideia aí num papo, num dos vários papos espirituais que a gente tem, né, Pri? Os únicos assuntos que a gente tem são esses, praticamente. E por isso que o primeiro episódio vai ser exatamente sobre isso, né? A gente vai falar sobre essa conexão com a espiritualidade que tá rolando no mundo nesse momento, né? E a nossa trajetória, né? Como a gente entrou em contato com isso. Porque a gente, assim, só pra falar, galera, a Pri e eu, a gente era, tipo assim, super amiga da balada. Altos open bar. A gente era assim, publicitária, trabalhava pra caramba e, tipo, ia pra balada. Nada contra a balada, mas assim, era um lifestyle, tipo, que não tinha nada a ver com isso que a gente tá fazendo agora. Sim, foi uma grande virada. A gente se conheceu quando a gente trabalhava em agência e, na verdade, ali a gente já começou... Eu lembro muito que eu tinha um livro de astrologia, não sei se você lembra disso. Sim. E ele era um livro, assim, meio até um pouquinho mais profundo do que as coisas que a gente estava acostumada a ter contato na época, né? E ele falava mais profundo um pouquinho sobre cada signo. E aí a gente ficou super fissurada por esse livro, eu emprestei pra Ni, ficou com ela um tempo. E aí eu sinto que a astrologia, ela tem um papel de, principalmente assim... em meios mais sutis, de você começar a se perguntar, por mais que você não acredite, se você acha que a previsão não funciona, horóscopo, tudo fake, ela tem uma capacidade de fazer você se perguntar. A partir do momento que qualquer pessoa chega na rua e fala, você é irritante, a pessoa vai parar e vai se perguntar, eu sou irritante? Então toda pergunta que a gente se faz, eu acho que já é válida para esse questionar da vida e a gente se conhecer. Então, acho que a astrologia foi um primeiro passo nesse sentido, assim. Foi. Ah, não, e você me levou pra uma consulta de tarô. É verdade. Foi você que me levou pra uma consulta de tarô, tá? Não vamos esquecer disso. E a gente falava de espiritualidade. Falava. É um mistério, né? É uma coisa que tá aí. E a hora que você começa a olhar pra isso, você fica... Mas o que será que tem, né? O que tem por trás disso? Você se mergulhou muito mais rápido, assim. E eu mergulhei, cara, foi em 2010, eu acho. Tipo, foi assim, foi muito pouco tempo depois, né? Foi talvez. De cara, Foi quando minha mãe faleceu, na real. Então, a gente já falava um pouquinho sobre isso, assim, que nem você que me levou pra sessão de tarô, mas no fim como minha mãe faleceu, né? Sim. Eu comecei a me questionar mais sobre essas coisas, assim, mas enfim... A vida te colocou já de frente pra isso aí. Já em contato. Uhum. Foi na marra, foi no meu retorno de Saturno. Ah, é verdade, teve isso também. Foi no meu retorno de Saturno. Mas eu só fui mergulhar mesmo há 2 anos, né? Então, pra você ver. Então, mas conta pra galera, por que você mergulhou, né? Tipo assim, o que aconteceu? Que assim, o que eu percebo é que a gente acaba entrando nessa vida e talvez você esteja ouvindo porque você também está interessado ou você também já, tipo, fez a sua transição. Geralmente é por causa de uma dificuldade, né, assim. O interesse já estava lá, né? Eu acho que nem você falou, a gente tem uma curiosidade, tipo, pra entender as coisas e se questionar e tal... Mas sei lá, como é um assunto meio banalizado às vezes, né? Tipo, às vezes dá até meio que uma vergonha, assim, de curtir essas coisas. Sim, nossa, eu morria.
Cara, eu achava muito zoado o livro de autoconhecimento. Tipo, meu, é meio tabu, assim, é bizarro, assim, porque é uma coisa que faz muito bem pra você e é, tipo, tabu. Eu lia muitos livros super cabeçudos, aí eu passava na livraria, assim, na frente da estante de autoconhecimento, e eu, tipo, não, eu passava assim. Ai, que coisa brega, que coisa brega. É. E aí, meu, eu acho que é uma coisa que a gente gosta e aí você acaba mergulhando nos momentos mais difíceis por causa disso, assim, porque é só aí que você quebra esses bloqueios, né? Sim. Mas você tá a fim de compartilhar, assim, sobre como você entrou? Eu vou falar, assim, um pouco por cima, só porque às vezes alguém se identifica aí que tá ouvindo. Eu tava, na verdade... Olha que engraçado, porque, como você falou, a sua entrada foi uma coisa assim, sua mãe tinha falecido, foi um processo doloroso, que levou um tempo. Foi muito mais, assim, né, chacoalhou. E pra mim, eu tava, na verdade, numa inércia. Não foi nada que aconteceu específico. Eu tava numa inércia, assim, eu tava... bom, provavelmente o meu ex vai ouvir, eu só queria dizer pra ele que não quero nada contra ele, gente, eu tenho muito carinho, mas enfim, eu tava num relacionamento que tava na inércia, já tava casada há um tempão, e eu achava que eu tava bem, que eu tava feliz, só que não tava, eu vivia e aí, assim, os primeiros sinais que eu fui percebendo, assim, de que não tava certo, era uma agonia, assim, sabe? Às vezes eu tava no sofá da sala e meu coração ficava apertado, parecia que tava faltando alguma coisa. E é engraçado isso, porque é um sinal físico mesmo. Parece que o corpo, parece que as entranhas se dobram lá dentro. Sim. Sim. E o corpo tá dizendo, né? E eu sentia vários sinais, assim. Às vezes uma tristeza, uma tristeza que bate alguma hora. E aí foi meio que assim, eu tava numa inércia e eu tava sentindo que tava alguma coisa estranha. E aí, assim, o meu primeiro mergulhar profundo foi através de cerimônias xamânicas, né, de plantas de poder. E aí, sim, aí é uma coisa completamente avassaladora, né, então... no dia seguinte eu já resolvi, já falei, comecei a conversar com ele pra gente se separar e tudo mais. E aí a vida seguiu o seu caminho. Você se jogou mesmo, né? Eu lembro, assim, que foi meio que... Pá! Você foi lá, você entrou em contato com o xamanismo e de repente, tipo, tudo começou a mudar. Só que assim, galera, eu acho que você ficar numa inércia por muito tempo, sendo aquariana, colocando um pouco de astrologia no meio, tipo assim, cara, isso aí é... Tipo, é porque eu sou taurina, a Pri é aquariana, né? Então, eu estando numa... de boa aqui, num ritmo ok, sempre a mesma coisa, então ok, mas para uma aquariana isso daí é o fim do mundo. É o fim do mundo. E é engraçado que eu tenho outra amiga nossa, Ju, que também é astróloga, e eu contava minhas coisas da minha vida dela, ela olhava, eu falava que eu tava feliz, que eu tava tudo bem, ela olhava de um jeito assim que não, Priscila, não se conforma com o que a sociedade diz que é feliz. É o seu coração que sabe se você tá seu feliz ou não. Seu coração está gritando. Seu coração está doendo. O meu começo foi meio estrondoso, assim. E depois eu mergulhei de fato, já fiz várias coisas depois disso. Mas eu só acho que é uma coisa importante da gente dizer que divulgam de transformação, assim, momentânea. Nada se transforma de uma hora para outra. A gente pode ter um relance, assim, do que, né... do que precisa ser feito, mas é um trabalho diário, né? Sim, não, gente, o despertar é só aquela batida, assim, mas depois tem todo um caminho, né? Todo um caminho. Quando você acha que você chegou lá, você não chegou lá. Uhum. Eu vou falar um pouquinho sobre como eu entrei em contato. Uhum. Na verdade, quando eu tinha 17 anos, eu comecei a meditar, né? E eu não falava pra ninguém. Porque naquela época, eu não sei, a minha cabeça, se era a sociedade, ou a minha ligação com a sociedade, ou o grupo com que eu convivia, enfim, era meio que tipo assim, era meio... Mano, o que você tá fazendo, sabe? Mas foi por causa do Sechonoye? Sim. O meu bisavô, ele entrou na Sechonoye. Porque eles achavam que ele tinha uma doença, tipo... preguiça. Muito japonês isso, né? E aí, tipo assim, ele não queria trampar, saca? Só que foi muito louco, porque ele começou a ir pra Sechonoye, e ele começou a meditar,
E eu acredito muito nisso, assim, quando a gente tá meditando, né, a gente, tipo, deixa de pensar com a cabecinha, né, e começa a se abrir para as ideias maiores. Então, tipo, as ideias que a gente, né, aquilo que a gente veio fazer, né. E aí, putz, depois disso, ele virou, ele é pioneiro na plantação de uva lá do interior, saca? Da cidade de onde ele é. Então, de um cara que fazia nada, ele, tipo... Revolucionou o mercado da uva. Revolucionou lá. Exato. E aí, então, assim, eu sempre via ele meditando quando ele era criança, então eu falava, pá, é isso que os velhos fazem. Os velhos. Nossa, que privilégio, cara. Você ter acesso a um velho que medita. Muito lindo isso. Não, então, eu nem sabia. Eu só falava assim, cara, os velhos fazem isso. E aí, tipo, em missa, né, japonês tem, assim, descendente de japonês tem isso. Missa geralmente tem, tipo, culto budista e tal. Sim. E aí tem aquele rango lá, todo mundo bate um rango depois da missa. Né? Tipo, a galera fica assim, é uma festa. E né? Porque é uma outra relação com a morte. Sim. E, enfim, aí, então, assim, com 17, o que acontece? Tinha que fazer vestibular, né? E eu tava muito ansiosa. Eu tinha muita ansiedade, tipo, gastrite. Eu não sabia o que fazer da vida, porque, obviamente, você não sabe o que fazer da vida quando você tem 17, 16 anos. Ninguém deveria ser obrigado a isso. Né? Tipo assim, gente, muda o sistema. Tá errado. E, enfim, minha família ia pra Seichunoye e eu comecei a ir, mesmo não acreditando em nada, falei assim, tá, meditação serve pra alguma coisa. Então, tipo assim, eu vou fazer, mal não vai fazer. Só que, era incrível. Quando eu meditava, tipo assim, eu me sentia muito bem, sabe? E é aí que começou. Na verdade, não era fácil na época, né? Acho que a gente podia até fazer um episódio sobre meditação, porque é meio assim, é um negócio que às vezes acho que a galera complica demais, só que ao mesmo tempo você precisa ter paciência para desenvolver isso. Tem muitas técnicas, né, também. Aí é importante achar qual que você se identifica e tal. Exato. E... Bom, mas é isso, assim, é aí que eu comecei a meditar. Só que a virada mesmo aconteceu quando a minha mãe morreu, né? Porque eu tava trabalhando em agência e tal, e eu já tava pensando, quero fazer algo da minha vida, assim, que não seja, tipo, preso num lugar, sabe? Eu já queria virar freelancer há muito tempo, e quando ela morreu, tipo, eu falei, cara, não dá mais. A vida é muito curta pra eu ficar aqui, que nem... eu também tava com aperto no meu coração, sabe? Tentando me distrair... pra fugir da vida, assim, sabe? Eu não percebia isso na época. Hoje eu sei. Sim. Então é isso que foi. E aí, hoje em dia eu trabalho, né? Com autoconhecimento e... É o que aconteceu, né? Foi uma trajetória meio longa, assim. Foi tipo, eu tô com 37. Então já faz 20 anos, né? Sim. De trabalho aí. E eu tinha 27 quando eu larguei tudo. Então, cara, foram muitos altos e baixos. Mas é isso aí, né? Muitos aprendizados. Para falar sobre esse assunto de forma mais ampla, assim, né? Porque tá todo mundo... o que eu vejo, assim, tem uma galera... entrando em contato com espiritualidade, passando por um despertar, né? Ou às vezes até, tipo, passando por umas deprês, que eu acho que tem a ver com o despertar em si, né? Que nem a gente falou desse baixo, assim. Então, assim, na astrologia, tem uma explicação por esse interesse pelo místico, oculto. Eu não gosto de usar a palavra mística, tá? Porque parece que o negócio é escondido e que não tem explicação e sei lá. Mas Netuno tá passando por peixes. Tanto é que você vê que as crianças que nascem agora, elas são muito diferentes, né? Sim. Do que a minha geração. Você tem, acho que Netuno em Sagitário, enfim, não quero transformar num programa de astrologia, mas
a gente começou a questionar a espiritualidade, religião, né? E essas crianças, elas vão trazer, acho que, espiritualidade de um jeito mais verdadeiro, assim, sabe? Mais natural. A gente vai entrar em contato com uma espiritualidade mais genuína, assim, eu acho, sabe? Não é que, tipo, melhor. É que antes a gente tinha, não metendo pau em religião, não é isso, né? Mas era uma coisa de fora pra dentro, e acho que a gente tá entrando num movimento que é de dentro pra fora. Sim. E agora, né, no momento, assim, isso que a gente tá vivendo, tem os planetas lá em Capricórnio em conjunção que falam, cara, você precisa se responsabilizar pelos seus atos, pela sua vida, né? Tipo, parar de culpar o que existe lá no mundo externo. E isso tem tudo a ver com espiritualidade, né? Porque tem muito preconceito, né, Pri? Tipo, a gente mesmo, né? Você falou do livro de autoconhecimento e tal, né? A gente tem muito bloqueio, né, pra entrar nisso. O problema de tudo, que nem esses dias eu tava assistindo aquele seriado que eu te falei, qual que era? Anuel, tava assistindo no Netflix, e ele traz algumas coisas nesse sentido. Um episódio sobre ayahuasca, um episódio sobre tantra. E aí a gente sempre cai naquele problema de generalizar pela banalização. Porque todas as técnicas, todas as linhas, todas as coisas... Quer dizer, não todas, tem umas que não são genuínas, mas enfim, as que tem uma tradição, que já tem um histórico até mesmo de mestres e tal... tem muita coisa que é genuína, só que vem o homem ocidental e dá aquela banalizada de leve, e aí acaba virando uma coisa muito para capitalização em alguns sentidos. E aí muitas vezes o que sai na mídia, o que sai na divulgação dessas redes isso, ela é tipo, sempre uma denúncia, olha, isso é um esquema de pirâmide, existem muitos esquemas de pirâmide, mas enfim, isso é uma coisa, enfim, apontando para esse lado, e aí o público que nunca teve contato com aquela técnica ou com aquela linha, acaba que generaliza e acha que aquilo é isso, que não é digno, que não é válido, né? E aí desvalida. Eu acho que muito preconceito vem desse medo, né? Do medo de você... Porque o trabalho com a espiritualidade, ou com o autoconhecimento, tem muito a ver com sentir, né? Com você perceber coisas sem ter referências externas. Por exemplo, sei lá, se você... Um dos primeiros sintomas, não é que, tipo, você precisa passar por isso, mas um sintoma pode ser um pouco de depressão. Que tem um pouco a ver com você não estar conectado com o seu coração. Né? Só que isso é uma coisa que você precisa sentir e confiar que você está sentindo isso. Porque esse medo também, muitas vezes é porque a pessoa tem essa visão de que tem muito charlatanismo. E aí existe uma vulnerabilidade também de você não querer, não vou cair numa cilada, não vou cair... E aí você bota essa couraça mais profunda em volta de você e não busca alternativas genuínas que podem realmente ajudar a fazer esse mergulho, né? Que é um mergulho em direção ao coração. Não é uma verdade, não existe uma verdade, uma máxima, Quer dizer, existe uma verdade que já posso falar aqui, já pode cortar todos os outros episódios seguintes, que a máxima é o amor. É o amor e é o coração. Mas enfim, para chegar lá existem muitas opções de caminho. Eu acho que você falou do charlatanismo e tal, né? No fim, tudo é bem, né? Acho que isso é até assunto para outro episódio, assim, mas você vai entrando em... Eu tinha também essa coisa de, putz, parece que vocês estão falando um monte de balela, sabe? Uhum. E ainda, quando eu misturava com ciência, então, nossa, eu ficava pé da vida, da real. Como assim? Por exemplo... Hoje tem muito disso, né? De tipo, você falar de autoconhecimento e neurociência. Ciência, entendi, consciência. Uhum. Né? E eu achava assim, antes quando falavam isso, eu falava, vocês estão usando isso pra explicar um negócio que tipo, que não existe, assim, sabe? Isso que eu tenho em peixes. Que é tipo, super espiritual, não sei o que tal. Mas eu vou falar assim, não, nada a ver, né? Lá quando eu tinha uns 27 e poucos anos, acho que tinha aquele filme O Segredo.
Sabe sim. que eles falavam, tipo, de física quântica, não sei o quê, e eu ficava assim, cara, vocês estão inventando essas coisas. Para. Quando eu entrei em contato com geometria sagrada, então eu falei, para de inventar. Que Que viagem, viagem. velho. Querendo botar lógica no bagulho que não tem lógica. Exato. Então, assim, cara, é um... Eu não sei direito como... Eu não consigo explicar, Pri, como que rola essa transição em que você começa a perceber e sentir e falar, isso faz muito sentido. Faz sentido. Cara, isso faz muito sentido. Então, assim, se você tá ouvindo e você, por exemplo, Eu tinha vergonha de falar sobre isso porque eu sentia que eu era a única pessoa que pensava sobre essas coisas, né? Então, assim, se você tá começando no seu caminho do despertar e você tá ouvindo esse podcast, ou se você, tipo, acha que tudo é balela e falou, vou ouvir o que essas meninas têm a falar. Dá uma chance, sabe? Experimenta. Porque agora eu lembrei, tipo, foi graças a essa coisa do tipo, vamos vendo o que vai dar, que eu acabei vendo sentido nas coisas. Porque se você só ficar no que a mídia diz sobre isso, sobre espiritualidade, né? Você falou do programa. Se você ficar só no que as pessoas falam sobre isso, que, tipo, tem um certo preconceito, você deixa de experienciar uma coisa que é muito legal. Meu Deus, olha, eu já usei muitas substâncias na minha vida, já fiz muita festa, já tive muitas sensações. Mas, cara, o barato que dá você passar por um processo espiritual assim profundo, de uma meditação, um retiro, mesmo sem nenhuma planta de poder, sem nenhuma substância, só naquela força, é uma coisa que não tem explicação mesmo, não tem, é muito gostoso. A primeira vez eu lembro que, tipo, a primeira vez que eu meditei... Não a primeira vez que eu meditei, tá? Mas a primeira vez que eu meditei e eu, tipo, percebi umas coisas, assim, mais profundas. Falei, cara, isso é muito legal, meu. É muito foda. Tipo assim, nossa! O universo se abre, né? Assim, é lindo. E você se conecta com pessoas... eu lembrei disso, assim. Se você tá sozinho no rolê, se você não conhece ninguém que fala disso, não fica de boa, porque vai dar tudo certo, assim. Porque você consegue falar com pessoas do mundo inteiro. Assim, a pessoa, se ela tá conectada com a espiritualidade real, assim, sabe? Aquela coisa de conectada com o coração. Você consegue falar com, tipo... gente do mundo inteiro, assim, isso que é muito louco, né? Você vai vendo essas coincidências. Você vai começando a fazer o link entre todas as linhas, assim. Eu sou mais, assim, investigadora do xamanismo, um pouco de espiritismo, tem um pouco de ufologia chegando agora, mas eu tava ouvindo uma música ontem do Nando Reis, que é do Hare Krishna, e ele fala sobre ter uma visão do tempo espiral. Eu falei, nossa, pode crer, eu nunca tinha reparado nessa música. Da visão do tempo espiral, né? E é super profundo isso, depois a gente fala sobre isso outro dia. Mas é que esse tipo de coisa que você comentou, de que quando a gente não tá aberto pra mensagem, a gente não capta essa mensagem. Então tem várias coisas que eu já li na minha vida que eu nunca tinha visto sob uma ótica que realmente possibilitasse o entendimento daquilo. Então, nossa, várias coisas que eu tenho entrado em contato agora, mesmo esse lance do segredo aí, que ele acabou sendo uma generalização, e aí tentando cientificar uma coisa que até então a ciência humana é impossível de provar coisas, né? A gente está muito atrasado cientificamente para provar coisas com relação à consciência. Mas você vai mudando a sua percepção do mundo, você vai começando a enxergar as coisas de uma maneira que começa a fazer certo sentido algumas coisas. E para muitas pessoas você pode, deve ter um monte de gente que me seguia há muitos anos e começou agora a ver minhas novas movimentações e deve estar falando, nossa, a Priscila tá louca, virou hippie, tá, doidona, tá chapada o dia inteiro. E não, eu tô chapada de autoconhecimento. Tá plena, né? Tô plena, tô brilhando, tô em contato com a minha essência, a Pri, né? Galera, a Pri, ela acabou de morar pro interior. Ela acabou de mudar pro sítio.
Sim, eu né? morei em São Paulo, assim, quer dizer, morei fora já, mas enfim, eu mudei para o interior agora nessa pandemia, que é justamente, agora podemos falar um pouco disso também, né? Esse momento pandêmico, como ele acaba empurrando a gente para uma direção que pode ser muito frutífera, né? Então. No meu caso, foi assim, um empurrãozinho. Eu não tinha mais por que morar em São Paulo. Eu sou da terra, eu sou do mato, sempre fui. E foi o empurrão que eu precisava, assim. Então, me trouxe muito mais para onde eu deveria estar. Só, assim, para deixar claro que a gente não tá dizendo né, assim, menosprezando as mortes e todo o sofrimento que muita gente está passando e tudo de negativo que isso trouxe, mas sinto que é possível a gente tirar muita coisa positiva. Pri, eu acho que tem umas perguntas que. A gente como é o primeiro programa, a gente não tem pergunta dos ouvintes. Então, tipo, eu inventei umas perguntas aqui, tá? Boa. Pra finalizar. Aliás, se você tiver alguma dúvida, se você tiver uma dica de assunto, mande pra gente. No fim do programa a gente vai passar nossos instas e aí você manda uma DM e a gente coloca aqui no programa. Pri, você que é... Desculpa passar pra astrologia o tempo todo, mas é que eu não consigo evitar, tá? Você que é coreana, signo da amizade, né? Conhecer muitas pessoas, sem preconceito. Onde procurar pessoas que gostam desse tipo de assunto? Olha, no seu trabalho que não vai ser, na sua escola que não vai ser. Pode ser que tenha, mas assim. Porque você acaba atraindo, né? Exato, você tem que procurar a sua tribo. O que eu aprendi muito claramente é que nessa vida, pra gente encontrar as pessoas que a gente quer encontrar, a gente tem que ser essa pessoa. Que tipo de pessoa que você quer ter amizade? Então você tem que ser essa pessoa. É bem isso. Eu acho que quando eu me sentia muito sozinha nessa trajetória, é porque eu também não estava aceitando essa espiritualidade dentro de mim. Eu não estava aceitando que eu era, tipo, uma dessas pessoas. Eu não sou uma dessas pessoas. Sim. Então, tipo, eu acabava, né, ficando muito sozinha, assim, nesse rolê. Às vezes a gente acha que não tem ninguém, mas, tem muita gente. De tudo quanto é tipo. Tem muita gente. E é lindo, porque tem tantas linhas possíveis. Você não precisa ser só da meditação, você não precisa ser do xamanismo, você não precisa ser do yoga. Pode ser do Hare Krishna, do budismo, do Seichanoye. Gente, tem gente que é evangélico e tem uma espiritualidade sadia. O problema, enfim, são outros. Exato. Tipo assim, acho que o importante é você ter uma conexão boa com você mesma, né? E se abrir sem preconceito, né? A questão não é qual é a sua crença. A questão é como essa crença te faz comportar no mundo. O que você faz com essas coisas? Se a sua crença está te deixando mais feliz ou menos feliz? Você é ateu agora, por exemplo. Digamos que tem alguém que esteja ouvindo que seja ateu. Ser ateu está te fazendo mais feliz ou menos feliz? É só isso, assim. Você vai ser católico, sua religião, a sua prática espiritual tá te levando... tá te agregando? Então, independente de qual seja, e aí, voltando para o que a gente estava falando, eu acho que primeiro você tem que começar a olhar para dentro, para o seu coração, e ver com que tipo dessas linhas todas, essas possibilidades enormes, também tem Umbanda, tem muitas coisas, né? Que tipo de linha que traz identificação com você. E uma dica que eu dou é olhar para suas raízes. Porque a gente traz uma memória de DNA mesmo, assim, de práticas. Por exemplo, se minha avó era costureira, pode ser que eu tenha uma certa habilidade com isso, porque é uma habilidade que ela desenvolveu geneticamente. E isso vai ser fácil para mim. Então, muitas vezes na sua família, quais eram as práticas espirituais dos meus avós, dos meus bisavós? No que eles acreditavam? Eles cultuavam algum santo? Eles faziam rituais com plantas? Isso às vezes tem alguma dica ali sutil que a gente pode ver o que vai trazer identificação para nosso coração. Sim, total. E quando você encontra um pouco essa linha,
E aí vai nesses lugares, começa a conhecer gente desses lugares, e aí você vai sentir pertencimento. Uma coisa que você falou de, tipo, você pode estudar várias coisas. No começo eu ficava assim, cara, qual que é a minha religião? Qual que é, tipo, sabe? E, não é... Você pode... Você vai se abrindo e vai conhecendo as coisas. E, no fim, é engraçado isso que você falou das raízes. Tipo, eu estudei Cabala, que é, tipo, ter origem do Oriente, né? Tipo, eu fui já do... Meus pais me levavam pra fazer catequese quando eu era criança. E aí, tipo assim, depois eu descobri que era Opus Dei. Eu, tipo, pai, você sabia o que você tava fazendo? Que é daquele filme, tá ligado? Mas assim, não aconteceu nada de ruim comigo, tal. A gente fazia biscoitinho. A Taurina fica feliz com fazer biscoitinho. Tipo, a gente fazia biscoitinho, tava legal. Arrecadava dinheiro pra doação, sabe? Coisa assim. Eu só lembro das comidas. Sabe, fui pra acampamento católico e tal. Assim, só que o lance eu me identifico muito mais com budismo. Que tem a ver com as minhas origens. Sim. Saca? Então, assim, foi bom estudar todas essas outras coisas. Mas, no fim, eu me identifico com... é bizarro, assim. Eu lembro da galera, tipo, muito se identificando com a Cabala. E, eu achava legal. Pra mim, fazia sentido. Mas eu gosto do budismo. Só que eu não sou budista super, que eu vou toda semana no templo budista, sabe? É tudo muito parecido. A energia final é a mesma. A energia de Deus é a mesma. Agora, qual é a linguagem que você vai usar para se comunicar com essa energia? Isso que são as linhas. E essa linguagem tem que ser uma linguagem que você fala. Se você fala japonês, você não vai se comunicar com Deus em aramaico, entendeu? É uma coisa de linguagem. É simples assim. Então, não se preocupe. Não se preocupe, tipo, e tanto em... Ai, onde vou encontrar, não sei o que, vai dar tudo certo. Outra questão que os nossos ouvintes podem ter, eu acho que isso muita gente tem essa pergunta. Como encontrar fontes confiáveis? Olha, eu tive muita sorte no meu caminho, que eu encontrei... Eu acho que eu tenho uma sensibilidade, um radar muito, muito apurado, mas... Eu sei que é difícil desenvolver isso. Cara, que pergunta difícil. Como identificar? Primeiro, eu já sei. Primeiro de tudo, não acredite em respostas para todas as perguntas, né? Em milagres, você faça essa técnica que você vai curar todos os seus traumas, você vai desbloquear, você vai desprogramar a sua mente de uma vez, em 3 meses, você vai fazer um final de semana um workshop e você vai virar terapeuta na semana seguinte. Esquece. Eu acho que o negócio é profundo e é uma caminhada. Você não tem que tentar achar qual é a solução para os seus problemas. Você tem que achar qual é um caminho honesto que eu posso seguir para tentar ir desconstruindo tudo o que foi construído na minha vida e poder ser uma pessoa melhor. E isso leva tempo. Então, acho que a grande sacada de identificar o que é uma coisa que pode mais te complicar do que te auxiliar, é só tentar fugir de respostas prontas, porque quem tem que achar a resposta é você. Tem um adendo aí que eu gostaria de colocar, que é assim, galera, tudo no fim é bem, tá? Senão eu colocaria essa resposta pra qualquer coisa. Não, mas tudo no fim é bem, tudo no fim é bem. Só que assim, eu acredito nisso, tá? Que independente do caminho que você for escolher, né, ou do que aparecer, enfim, se você entrar num tipo de curso ou algum grupo que não esteja fazendo algo tão íntegro, vamos chamar de íntegro, aquilo vai ser bom pra você entender no fim, pra você descobrir como não fazer. Porque se você entrou, porque a sua sensibilidade ainda não estava tão afinada, sabe? Então, esse é uma coisa que eu acredito muito, assim, tá? Mas a gente não quer entrar em roubada. Então,
Usar o sentir é importante. Sim. Só que, assim, eu ficava com muita raiva quando falavam isso no começo. Porque você não sabe o que é esse sentir no começo. Né? Então, o pessoal falava assim, mas sente no seu coração. Meu, manda esse coração a merda. Assim, eu não sei o que é isso. E eu ainda falava assim, meu, esse pessoal tá querendo se achar. Esse pessoal tá querendo se achar mais do que eu. Falando que, tipo... nossa, você sente no seu coração, agora tudo no seu coração. Mas assim, é real. Sente pra você. Se você tá sentindo que isso não é legal, conversa com alguém. Né? Porque pode ser uma resistência sua, pode ser que você, tipo, realmente esteja quebrando um paradigma lá e por isso seja resistente, ou, o negócio não é legal. Tá? Eu acredito também que tem alguma coisa assim como um auxílio, Sim. sabe? Então, você vai ter uma amiga, vai ter um amigo que vai te contar umas coisas que você vai falar assim, vou tentar ir por lá. Sabe? Então, você sempre vai ter algum amigo com um discernimento aí um pouquinho mais refinado e tal. Sim. Tipo, né? Aparece. Eu acho que acaba aparecendo essa pessoa na sua vida, assim. É muito vago o que eu falei? Não, é que é nessa mesma linha do que a gente estava dizendo, que é aquele negócio. É quando o aluno tá pronto, o professor aparece. Se você tá se dispondo e se colocando assim dessa maneira para esse universo, para essa força superior, para essa o que é que você queira chamar, se você está se posicionando dessa maneira, aí vamos cair em práticas, mas enfim, pede, reza, ora, mentaliza, que venham os auxílios corretos, que venham as pessoas alinhadas com a verdade e com a bondade e com o autoconhecimento, enfim, que essas pessoas apareçam, que elas aparecem. Eu vou te falar que é surreal quanto essas pessoas aparecem quando você pede. Eu fiz essa pergunta e eu sabia meio que, tipo, que a resposta seria um pouco... não tem uma lista que você tem um checklist lá. Porque, assim, eu vejo que existe essa insegurança, né? Por tudo que a gente falou no começo, assim. A pessoa quer ter uma certeza no que ela tá entrando, porque ela não quer se machucar, ela não quer perder tempo, enfim. Cada um tem seu motivo, né? E só para complementar, nesse mesmo pensamento, tem uma... A pessoa, enfim, a Mônica de Medeiros é uma pessoa que eu acompanho no YouTube e ela fala muito desse lance de que todas as religiões têm uma função, né? E ela cita sempre que, por exemplo, o evangélico, geralmente ele atrai um tipo de pessoa que precisa um pouco mais dessa mão firme, precisa dessas regras. E geralmente são pessoas que, às vezes, vêm de um histórico de não ter limites, de não saber se portar diante da liberdade, do livre-arbítrio e acabam abusando de substâncias. Você vê que Sim. eles realmente ajudam muito quem é alcoólatra, Sim. quem tem problemas com drogas. Sim. Então, a gente não pode também... Por exemplo, pra mim, não é o que ressoa no meu coração, não é o que me identifica e não é o meu caminho, mas eu, de maneira alguma, falo que não tenha que existir para essas pessoas, porque essas pessoas precisam. Essas pessoas não vão ir lá numa meditação e sair de lá iluminado, mas nunca. Sim, eu acho que todo caminho é válido. Uma pergunta final. Quanto tempo demora para encontrar essa tal da iluminação? Quanto tempo, Pri? Quanto tempo? Sei que tem pessoas que falam muito em saltos quânticos, em você ter uma experiência específica que vai apertar um botão ali que vai destravar e você vai... eu já vi, assim, tem pessoas que relatam que de uma hora para outra teve uma epifania e aí começou a enxergar o mundo de uma maneira completamente diferente e, enfim, se sente mais próxima da iluminação. Mas... não tem. Cada pessoa tem um nível de consciência, de evolutivo e vai ter gente que vai demorar muito, tem gente que nessa vida só vai conseguir resolver uma questão que seja. Mas uma questão que seja já é muito melhor do que nenhuma, né? O importante é continuar caminhando lentamente, não tem que querer alcançar a iluminação nessa vida. Eu acho que a gente tem que tentar ser melhor, tem que tentar evoluir dentro da nossa realidade, ser realista, né?
porque cada um tem uma caminhada que vai exigir certas provações, né? O que você acha? Quanto tempo, Ni? Quanto tempo? Eu tava aqui ouvindo e respirando, assim, né? Porque eu lembrei de várias... você lembra, tipo, de Buda, lembra dessas várias pessoas que meu, trouxeram uma mensagem aqui pra gente, tipo, o Eckhart Tolle, sabe? Uhum. Eu pensei nele na hora que eu tava falando que ele sempre fala que ele foi de uma hora pra outra, né? Eu acredito, assim, sabe? Que podem rolar essas... eu acredito mesmo, sabe? Mas a pessoa tem que vir de uma caminhada, né? Que não é dessa vida. Ela já vem de uma... Assim, né? Tipo, aí eu vou entrar muito num negócio abstrato, assim. Eu não sei se existe essa linearidade, assim. Ah, sim. Sabe? Só que, tipo... Eu acho que não faz... Se você tá muito preocupado com isso, com tipo, tá, vou fazer isso só se eu conseguir a iluminação. Ou tipo... ou assim, ai, mas quando que eu vou conseguir? Um dos aprendizados lá que ele traz, os ensinamentos, é viver o presente, né? E eu acho que quando você... O que é essa iluminação? Aí que tá. O que é essa iluminação pra você? Sabe? Tipo... acho que quando você... quando a gente entra em estado meditativo, onde a gente realmente se entrega, entra na força, né? Você não sabe o que vai acontecer em seguida. E eu acho que a iluminação é meio que uma coisa assim, você, tipo... Quando você realmente tá vivendo o presente, onde o tempo não existe... Por isso que eu falei, tipo, sai da linearidade, sabe? Você, tipo... Você vive o presente... Você entra em contato com o divino. Sim, exatamente. Perfeito. Você deixa aquilo fluir na sua vida. E isso, tipo, seria meio que a iluminação, certo? Então... Eu lembro que quando eu meditava muito, Pri, tipo, tinha uma época que eu morei no interior também, né? Que eu fui tipo, vou pro mato. Era meio que um semi-mato, não fui pro Amazonas, né? Tipo, não fui pra... Mas assim, fui pra lá. Fui pro interior. Pra me isolar um pouco e, né, ficar na minha lá, estudando minhas coisas e trabalhando, enfim. Eu tipo, acordava às 5 da manhã e eu fazia, tipo, meditação de vários tipos, assim. Eu ficava umas 2 horas lá, fazendo várias coisas. E eu aprendi muita coisa. Só que parte minha, que eu acho que era o ego, buscava essa iluminação. Sabe? E chegou um momento em que, assim... Não acho que é inválido você buscar isso, sabe? Eu também não tinha uma questão de tempo, assim. Eu só acreditava muito, assim, cara, que todo ser humano podia, tipo, encontrar iluminação. E depois de um tempo de muita meditação, eu vi que aquilo já me trazia tanto benefício, Pri, que eu acho que eu parei de me preocupar com isso. No meu caso, tá? Aí, eu acho que é só uma questão conceitual, que aí no caso... É porque eu vejo o termo iluminação como uma coisa assim de se tornar energia crística, assim, de você realmente transcender e você... E isso é uma questão que é da vida também, né? Você transcender o jeito que você lida com as pessoas, como você trata os outros, como você lida na fraternidade, no mundo, o que você adiciona. Então é uma coisa que é trabalho, é realmente você virar um outro tipo de ser humano. Mas esses momentos de presença iluminada... que não eu acho que eu diria assim, que são esses momentos de presença iluminada em que você tá deixando a força divina agir através de você, isso é muito curador. Isso é o objetivo, eu sinto, assim, minha intenção na minha caminhada, assim, atual é ter cada vez mais esses momentos, e esses momentos, eles podem ser gerados não só na meditação, eles podem ser gerados na ritualização da vida mais, assim, sabe? De você, que nem aqui, a gente foi gravar o podcast, peguei, acendi um incenso, peguei um cristal, não pelo significado, não só pelo significado energético desses elementos, do aroma e das pedras, mas por você botando intenção naquele momento. Eu vou fazer essa coisa, eu vou parar para fazer essa coisa. Não é fazer as coisas largadas, né? É fazer as coisas com carinho, com intenção mesmo, e tá nesse olhar de presença. Isso é estar
iluminado? Não sei. Mas Eu acho que é isso. Eu acho que se é você... Eu acho que esse tipo de pergunta aparece quando a gente tá naquela ansiedade, assim, sei lá, no começo, ou quando você tá questionando, né? Enfim, mas... Acho que a minha dica, eu acho que tem a ver com o que você falou também, é não se preocupar muito com isso, né? É só viver o presente, ou tipo, fazer daquele momento, viver aquilo com a sua intensidade total, assim. é isso. Né? Ai, que delícia. Então tá, meu. Então é isso, galera. Se você curtiu o podcast, compartilha e siga a gente nas mídias sociais. O meu Instagram é Astromassumi e o seu? Pri Garcia. Tá? Mande suas perguntas, suas dúvidas, sugestões, pensamentos. Seus anseios. Compartilhe com a gente o que você está pensando. E quem sabe a gente mostra eles aqui no programa. Acho que vai ser legal, né? No fim não, né? No começo, desde o começo ao fim. Esse programa é pra vocês. Então, mande suas perguntas aí. Beleza? Isso aí é uma construção. A gente não quer... Isso é um programa piloto, a gente tá fazendo o primeiro episódio. A gente não quer trazer respostas, a gente não quer ser dona da verdade. A gente tá usando isso daqui... A gente está usando essa plataforma também para nosso desenvolvimento, também para a gente questionar e explorar mais essas questões e construir esse conhecimento junto. Então, se você tiver realmente visões e pontos de vista diferentes sobre coisas que a gente adicionou, desde que não sejam preconceituosas, compartilhe com a gente de verdade, porque é uma construção, a gente quer tecer esse conhecimento aí. É isso. Isso aí. Tá? Não somos donas da verdade. Não queremos ser isso. Beleza? Então até a próxima. Até mais! Uhul!